O problema agora, gente, é como ele vai reagir à sua própria insignificância. Com humildade democrática ou com violência redobrada? Eu não alimento nenhuma ilusão. Eles vão reagir como que nós deixarmos que eles reajam. O golpe lulista e os associados dele não têm nenhum prurido moral, gente. Na mão deles, nenhuma oportunidade de aniquilar adversários e de matar a democracia se perde. Tudo pode e deve ser transformado nisso. O Supremo Tribunal Federal inteiro já teve uma sólida opinião formada sobre todos os fatos que a Lava Jato apurou. E cada um dos seus membros atuais não expressou essa opinião só no voto que confirmou as sentenças dadas pelas outras 3 instâncias do Judiciário, né? Mas também em dezenas de declarações individuais, as mais enfáticas que a língua portuguesa permite, dadas por cada um deles, né? Como se pode conferir na seção Memória Nacional desse site aqui. Se eles viraram do avesso desde então, é porque uma questão mais alta se levantou bastante para fazer com que o que eles realmente pensam fosse enterrado lá atrás. Desde então, gente, não é de convencer ninguém que eles têm tratado. O argumento que resta para eles é proibir à força os brasileiros de pensarem o que eles quiserem pensar, de lerem o que eles quiserem ler e de votar em quem eles quiserem votar. Esse é o trabalho. Esse é o golpe. E foi precisamente contra isso que essa manifestação se levantou. Esse de ontem, gente, não foi um ato pró-Bolsonaro. Foi um ato contra a ditadura. Foi um ato contra levar mentiras em plena cara. Foi um ato contra o cinismo assumido dos 2 pesos e das 2 medidas. Foi um ato contra o pisoteamento declarado do senso natural de justiça que cada um de nós nasce com. E essa cena aí, gente? Olha que raridade. Um Petralha honesto, um Petralha que não tem medo de dizer o que ele é. Heil Hitler! Heil Hamas! É isso aí. Um Petralha sincero. E olha a atitude do outro lado, né? Não aceitando a provocação, né? Se comportando civilizadamente, como esse cara aí certamente não gostaria que acontecesse. É isso aí, gente. É gente de prateleiras diferentes que está se confrontando nesse Brasil de hoje. Você sou nazista, sou nazista. Hamas. Terrorista. Sou Hamas. Terrorista do Hamas. Sou Hamas. Isso é nazismo. Nazista. Antissemita. Nazista. São nazistas. São nazistas. Você é nazista. São nazistas. São nazistas. Você são nazistas. São nazistas. Hamas. 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 Sou Hamas. أسند حماس وقال إلى الله يأمرك الله. A multidão que foi lá porque revoltam a ela os elementos constitutivos da ditadura lulista. Essa que assume e descreve a mentira, agora dita narrativa, como a sua principal arma de tomada do poder. É essa que dá lições sobre o assunto a ditadores genocidas diante das câmeras da televisão aberta. A maior manifestação da história do Brasil foi um ato
contra a amoralidade assumida desse vale-tudo, no qual não existe crime, só existe o erro de vender cada crime com a mentira errada. Do assassinato de um só, como o do Andrei Navalny, por exemplo, pelo Vladimir Putin, até o genocídio de 6 milhões de judeus pelo Adolf Hitler, todos são igualmente festejados pelo Lula se servirem à causa da antidemocracia. Todos vão ser considerados meros erros, né? Se e somente se forem flagrados pela opinião pública ou condenados como crime em algum momento crucial da trajetória. A manifestação de domingo, gente, foi um ato de repúdio à inversão de valores, né? Um ato contra soltar estupradores, traficantes e assassinos para abrir vagas nos presídios para trancafiar as donas Jupiras e os Clesão da vida na cadeia até a morte. Foi um ato contra a violação sistemática do espaço sagrado da família, contra a vitória do crime sobre a lei, contra a perversão da educação em deseducação, contra o pisoteamento dos direitos que constam da Declaração Universal dos Direitos Humanos, contra o ódio que se esganiça em cada discurso desse velho azedo que vocifera a vingança dele contra o mundo. Foi um ato contra a perseguição de inocentes, gente, contra a covardia, contra o terror de Estado, contra tudo isso que se materializa na perseguição sem tréguas do Bolsonaro, que é só o símbolo vivo dessa distorção toda. O Bolsonaro não existe pelo que ele é. O Bolsonaro existe porque ele não é essa nojeira. Ele não tem uma proposta técnica fechada para o Brasil. Ele reafirma apenas os limites morais que trouxeram a humanidade até aqui. Pátria, família, o temor a Deus, ética. Metade do Brasil, gente, se sente agredido por cada agressão gratuita, mentirosa e injusta que se assaca contra aquilo em que ele votou. Cara, repara nessa cena. Olha que ponto nós chegamos. A jornalista faz a pergunta óbvia do dia e toma vaia dos colegas. E o Lula, claro, não consegue responder coisa nenhuma. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Passar para o ministro. Bom dia a todos. Parabenizar a ministra Excelência, ao presidente Lula, de testemunhos públicos de cada unidade regional. Obrigado, ministro. E metade da outra metade sabe que tudo isso é mentira, mas vai porque lhe interessa, vai porque ele salva o salário, vai porque ele salva a aposentadoria, vai porque ele salva a teta. Mas o Brasil que estava ontem na Paulista é o Brasil que resiste à guerra de todos contra todos, que é a humanidade sem esses valores. O Brasil sobreviveu, na miséria, mas sobreviveu, aquilo que o Banco Mundial batizou como o maior assalto a uma nação de todos os tempos. Mas a roubalheira toda está reposta dentro de cada cofre público assaltado. O produto da roubalheira já foi devolvido para os ladrões. E o único aprendizado do erro que levou o Lula à prisão, segundo o Zé Dirceu e companhia, foi não ter cometido o crime necessário para assassinar toda a oposição nos 4 mandatos anteriores e nem tomar as forças armadas necessárias para completar essa obra. Não tomaram as forças armadas, nem as polícias que garantiram a manifestação de ontem na Paulista, mas tomaram a imprensa, que já é quanto basta por enquanto. A combinação, a ordem que foi seguida até perto das 2 da tarde de domingo, era ignorar a manifestação. Fingir que ela não ocorreu como fizeram com tantas outras. Só que não deu. E não deu porque a terra tremeu.
porque a manifestação foi monstro. A desonestidade dessa imprensa, gente, é assumida. É dela, antes de ser acatada aí pelas fontes, né, a sugestão de que estudar o artigo 136 da Constituição da República Federativa do Brasil, numa reunião com data marcada, lista de presença, garçom, em local certo e sabido, registrado em vídeo para os anais da República, né, como o Bolsonaro admitiu ter feito, depois disso já ter sido dito e repetido até pelo orientador dessa tentativa de reação ao golpe que estava em curso, que foi ninguém menos que o Ives Gandra da Silva, o último jurista brasileiro digno dessa qualificação, gente. É confessar a existência de uma minuta do golpe. Quem se presta a esse grau de mentira não tem cura, gente. O sujeito ideológico é totalmente blindado, não só aos argumentos, ele é blindado aos fatos. Na cabeça dele, só vale o que já está lá dentro, e nada do que está fora pode entrar ou modificar o que está dentro, senão com autorização da gerência. Se algum dos jornalistas do golpe parar de ser cínico e me explicar qual a diferença do quebra-quebra de 2023 daquele de 2017 e de todos os outros que o PT promoveu antes e depois daquele que eles se recusam a lembrar que aconteceu, eu me comprometo aqui e agora perante o Brasil inteiro a calar a boca para sempre. A condição descrita no artigo 136 da Constituição não se chama estado de defesa à toa. Ele pressupõe o ataque anterior e reiterado o suficiente à paz social, entre aspas, porque é esse o texto da Constituição, a ponto de ameaçá-la por grave e iminente instabilidade institucional, que era precisamente o que estava acontecendo com a subversão explícita promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Para os agentes do golpe que está havendo, gente, a exceção é a democracia. A luta deles sempre foi a que está nos estatutos dos partidos deles, desde os albores lá do século XX. A perenização da ditadura do Partido Único, custe quantos genocídios custar. A nossa luta é a que foi tão clara e perfeitamente posta nos termos dessa manifestação. A luta da civilização contra a barbárie. E aí, gente, tem aquela outra questão, né, que intriga tanto esse pessoal aí. Por que o Bolsonaro agrega e congrega? Né? Por que ele consegue juntar essas multidões? Porque ele não trata das questiúnculas, ele não pega as coisinhas que dividem, né? Porque ele abraça os mais amplos e os mais gerais valores da civilização contra a barbárie. Deus, que significa a prevalência da ética sobre a lei da selva, né? A pátria, que diz respeito à nossa comunidade e à nossa cultura contra a dos alienígenas, né? E a família, que é o espaço de cada um, né? Que extrapola e precede o espaço do Estado, né? Tem prevalência sobre o espaço do Estado, né? É o espaço onde nem o Estado pode interferir. É isso que faz a identificação dele com essa multidão que estava lá na Paulista ontem. A força exibida ontem na Paulista, gente, é irresistível. E todos os brasileiros que vivem de voto são os primeiros a entender isso e vão entender mais claramente quantas vezes eles virem de novo aquelas cenas. O que tem nos faltado é só foco. O alvo é retomar o Congresso Nacional, devolver a ele o seu papel constitucional, desbloquear o Senado para que ele ponha o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar
e reconstitua o papel e os poderes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da advocacia, que são as armas de imposição dos direitos de cada cidadão e da desinversão do que está invertido. Nós queremos o crime de volta à cadeia e a lei de volta ao poder. E a chave que abre essa porta é a retomada do Congresso pelo povo.